E olha, infelizmente, a mão de obra infantil ainda é explorada e de forma indiscriminada. Seja nos semáforos, nos lixões, em feiras livres. Na prática, os direitos das crianças são negados e falta uma atuação mais firme do poder público. Eu estou recebendo aqui no estúdio a advogada criminalista, a Jaqueline Souza. Ela atua na área de violência doméstica e é também membro do Instituto Ressurgir. Então, nós damos as boas-vindas neste feriado. Agradecemos a presença aqui com a gente no Balanço Geral amanhã na TV Atalaia. Obrigada. Muito obrigada. E a gente já começa falando sobre um dado bastante preocupante. O último levantamento feito no ano de 2019 aponta que pouco mais de 46% das crianças e adolescentes aqui em Sergipe estão sendo vítimas de algum tipo de exploração de trabalho infantil. É uma realidade que foi feita. É uma realidade triste apontada por esse levantamento. Feito por quem? Por favor, bom dia. Bom dia. Feito pelo FNPET, né, que é um Fundo Nacional de Erradicação ao Trabalho Infantil. E realmente esses dados são bastante preocupantes. Nós vínhamos de 2 décadas com a ascensão na diminuição do trabalho infantil. Realidade esta que foi modificada através dos impactos da pandemia da Covid-19, onde temos atualmente muitas crianças que foram novamente submetidas à exploração do trabalho infantil em relação à pobreza e à dificuldade econômica das famílias, em especial das famílias com menos poder aquisitivo. E algo que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: esse foi um levantamento feito em 2019. E onde está o levantamento de 2020? Onde está o levantamento de 2021? Por que não houve, nesse período de pandemia, esse levantamento, já que visivelmente a exploração do trabalho infantil aumentou nesse período? Então, esses estudos e essas pesquisas são feitas com base no IBGE e leva um tempo para que seja concluído através do PNCAD e outros programas de levantamentos de dados. E deve estar sendo concluído o mais breve possível para fazer essa atualização dos dados. Porém, é necessário sim que se tenha mais uma investida do poder público, o Ministério Público do Trabalho, que esteja mais atuante, né? A gente sabe que o trabalho deles é incansável, de todos nós na realidade. Porém, a situação das crianças e dos adolescentes no estado de Sergipe está de uma situação fora de controle. A sensação que a gente tem é que existe uma distância entre o que diz a lei e o que está acontecendo na prática. Existe uma distância entre o papel do poder público, e aqui eu chamo a atenção aqui para você, o papel do poder público, o papel do Ministério Público, o papel da sociedade, o que está acontecendo na prática, né? Na realidade, a gente não vê uma atuação, digamos assim, porque as crianças continuam lá, as crianças continuam nos semáforos, as crianças continuam sendo exploradas nas feiras. O que falta para que realmente a lei se cumpra? Então, a lei ela vem sendo cumprida, né, pelas autoridades, inclusive tem o Ministério Público do Trabalho que faz diversas investidas, porém a erradicação do trabalho infantil é um trabalho árduo e que deve ser combatido por todos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a melhor forma de tentar diminuir essa situação é fazendo denúncias. Nós temos o canal Disque 100, temos o portal do Ministério Público do Trabalho, temos a própria Polícia Militar. Então, toda a rede de apoio está disponível para que tenha uma maior vigilância em relação à erradicação do trabalho infantil, porque nem sempre o trabalho infantil é identificado pelas autoridades de maneira tão simples. E no que conseguimos fazer, nós vamos em frente, buscamos incansavelmente a retirada dessas crianças que são colocadas em rede de apoio assistencial para que elas tenham um tratamento adequado, para que elas saiam da situação de trabalho infantil e de piores formas de trabalho, conforme preconiza a Organização Internacional do Trabalho, bem como voltarem aí para a escola. Tem muitas crianças na faixa etária de 5 a 17 anos que estão fora da escola, um percentual de 35%. E aí entra o papel importante da denúncia, principalmente a denúncia que pode ser direcionada aos conselhos tutelares. Qual a importância e a função dos conselhos tutelares? Como é que funciona as denúncias que chegam para eles e como essas denúncias são direcionadas? Então, os conselhos tutelares visam garantir, coibir toda e qualquer violação às crianças e adolescentes. Todas essas denúncias, quando levadas até a instituição,
elas são voltadas para uma fiscalização e, a partir daí, são tomadas as medidas cabíveis, que é a averiguação do seio familiar, o direcionamento do menor de idade, da criança e do adolescente, inserido na escola, com o núcleo de apoio psicossocial. Uhum. No exercício do trabalho, eu estava vendo aqui alguns dados do levantamento, há aí uma informação que chama a atenção em relação ao trabalho das crianças e adolescentes em atividades agrícolas. Isso ainda é muito forte aqui no estado? É muito forte, sim. Os dados apontam que na zona rural ainda existe a maior incidência do trabalho infantil. E essas crianças são levadas à exploração do trabalho por 16,5 horas semanais. Ou seja, trabalho da agricultura familiar, na colheita, no plantio, sendo levadas a situação que expõe a riscos de saúde, risco de câncer de pele. As crianças submetidas ao trabalho infantil, elas têm consequências drásticas. Uhum. São crianças e adolescentes que muitas vezes a gente não consegue identificar no momento os problemas que serão causados a eles, mas são adultos que se tornarão vulneráveis por não terem conhecimento. São adultos que vão estar expostos a doenças futuras, como problemas articulares de coluna, respiratórios, câncer de pele, câncer de pele, muito expostas na colheita. Exatamente, fora todas as questões das situações psicopatológicas. Serão adultos que não se sentirão capazes de produzir. Ou seja, são problemas que levam, em um futuro, nós termos uma sociedade improdutiva. Uhum. E isso é muito grave, por isso a gente quer aproveitar hoje o Dia das Crianças e lembrar que toda criança tem o acesso à educação, tem direito ao acesso ao lazer, tem direito de ser criança, tem direito de brincar. E você pode denunciar quando isso não acontecer. Vamos divulgar mais uma vez os canais de denúncia? Vamos sim. Temos o Disque 100, né? Lembrando que essas denúncias podem ser anônimas e podem ser feitas, inclusive, pelas próprias crianças e adolescentes que se sentirem numa condição de exploração. Lembrando que a maior parte da exploração é feita, infelizmente, através do núcleo familiar. Temos também todos os conselhos tutelares, o canal 190 da Polícia Militar também dá amparo e vai direcionar para a equipe de apoio responsável. Temos o canal do site do Ministério Público do Trabalho, que também destina uma aba especial para denúncias relacionadas à violação dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, são inúmeras as formas de denunciar. E como foi bem dito, as crianças têm direito de serem crianças. As crianças têm direito aos direitos fundamentais delas, à vida, à saúde, à alimentação, à qualificação, a condições dignas. Todos nós temos o dever de proteger as crianças. As crianças devem ser protegidas, conforme diz a nossa Constituição Federal, por todos, família, Estado, autoridades competentes. As crianças são os nossos bens maiores, o futuro da nossa nação. Nós temos que ter um olhar mais crítico e responsável acerca dos nossos jovens, crianças e adolescentes. A gente quer agradecer a presença aqui da advogada, a doutora Jaqueline Souza. Muito obrigada por participar do programa de hoje, trazendo essas informações da nossa realidade e esse alerta que é tão importante. Obrigada. Agradeço também a presença. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia.